Olá, meu nome é Kaique, eu sou professor e formado em História e hoje vamos falar sobre classe social. Quando nasce, você é inserido em uma realidade que te precede. Você nasce em uma família e herda costumes, valores e condições materiais que vão interferir na sua formação como ser humano. Nascer em uma favela e ser filho de mãe que trabalha como empregada doméstica e pai que vive de bico se esforçando para ter o mínimo salário, considerando quando se tem um pai próximo, é muito diferente de ser filho de mãe médica e pai advogado que moram em um bairro seguro com boa infraestrutura. E a diferença é ainda maior se falarmos de milionários. Você não escolhe as condições e regras do jogo. Você se adapta como pode à realidade construída. Ninguém parte do mesmo lugar, é claro, mas uma minoria parte quase infinitamente na frente da maioria. Onde você se encontra? Esse é o pano de fundo para se entender classe social. Seguindo o dicionário de conceitos históricos de Kalina e Maciel Silva, dentre os vários pensadores que contribuíram para a construção do conceito classe social, dois se destacam, Karl Marx e Max Weber. E é claro que os conceitos não são estáticos em suas obras, variam, mas independente de suas diferenças e ambiguidades internas, o fato é que podemos perceber a existência de grupos distintos nas sociedades, especialmente as capitalistas, que possuem funções e interesses conflitantes. Talvez o seu caso seja suficiente para entender melhor. Se você, assim como a maioria dos brasileiros e brasileiras, trabalha em alguma empresa, certamente pode citar como alguns de seus interesses ter direito a um salário digno, o maior que puder receber, direito a férias remuneradas, a uma carga horária máxima de 8 horas diárias ou menos, e a seguro-desemprego. Agora pense no seu patrão ou patroa. Será que detêm os mesmos interesses ou opostos e apenas cumprem a contragosto obrigações impostas pelo Estado? Será que, pensando de modo geral, somos considerados parceiros de nossos empregadores ou meios para se atingir o objetivo de toda empresa, a obtenção e multiplicação do lucro? Se por acaso você chegar a seu patrão ou patroa e lhe pedir um aumento, contando suas dificuldades, será seu pedido ao menos considerado ou virá algo como: se não está bom para você, procure outro emprego porque tem gente para entrar no seu lugar? Guarde essa frase para entender a matéria que vou citar mais adiante. Por isso, não é surpreendente que empresários reclamem das leis trabalhistas e lutem para flexibilizá-las, mesmo que com várias justificativas para o suposto bom funcionamento da economia. Também não é surpreendente que a competição seja estimulada nos ambientes de trabalho, para que trabalhadores não se unam para reivindicar melhores condições de trabalho. Quem são os que estão nos obrigando a pensar que devemos ser empreendedores que não precisam de direitos, promovendo a uberização que vai além de se trabalhar como motorista de aplicativo e já atinge várias áreas do setor de serviços? Essa luta de classes fica evidente ao pensarmos nas condições para a Revolução Industrial e o surgimento do capitalismo na Inglaterra em fins do século XVIII. Antes disso, por séculos, a classe política desenvolveu as chamadas políticas de cercamentos dos campos, privando camponeses de suas antigas terras e transformando a terra comum em propriedade privada para produzir excedentes. E assim os empurrou para os centros urbanos para venderem sua força de trabalho em troca de salário, que tende ao mínimo possível para permitir a reprodução da própria classe. O Estado foi cooptado por interesses privados e uma classe foi prejudicada para a produção de riqueza da outra. No Brasil, a Lei de Terras de 1850, pela regularização da posse, privou o acesso a terras por parte dos pobres, já pensando na vinda de imigrantes e negros escravizados que aos poucos conquistavam sua liberdade até 1888, e por outro lado, facilitou o acúmulo daqueles que já eram proprietários de terras. Um detalhe que não chocará ninguém: em ambos os casos, a classe política era constituída por proprietários de terras, que se utilizaram do Estado para promover seus interesses particulares. O poder político quase sempre anda de mãos dadas com o poder econômico. Em um passado recente, amplos setores das classes trabalhadoras tinham consciência de suas posições sociais e conseguiam se organizar em sindicatos para reivindicar seus direitos. Mas essa consciência foi e ainda é atacada para enfraquecer o senso de unidade da classe que é maioria. E além de ocorrer de algumas pessoas não terem consciência de classe, muitas têm, mas militam em favor do interesse oposto, e isso por vários motivos, seja pelo engano ou até mesmo pela ambição de um dia passar por uma transição de classe, o que é, obviamente, uma quase impossibilidade, exceção que serve para reforçar a regra.
São os donos do dinheiro que criam as regras do jogo, e são os privilegiados que herdam riquezas e privilégios os que primeiro defendem o mérito como ideal para a sociedade. Os discursos dominantes são os da classe dominante, ou no máximo os que ela tolera, enquanto não prejudicarem seus interesses, mas ela interfere nas discussões e decisões políticas e controla boa parte da imprensa e das opiniões públicas. A questão é, você faz parte dela? Ou da maioria esmagadora e esmagada que é prejudicada por essa dinâmica? Em setembro de 2023, Tim Gurner afirmou que a taxa de desemprego na Austrália estava muito baixa e deveria aumentar para dar uma lição nos trabalhadores arrogantes. Abre aspas. Precisamos lembrar as pessoas que elas trabalham para o empregador e não o contrário, fecha aspas. Preciso informar que este homem é um empresário bilionário e não alguém que está lutando para ter um salário mínimo? Link da matéria na descrição. A realidade social não se reduz a essas duas classes. Existem pessoas que não se encaixam muito bem nesse esquema, como alguém que vive apenas da renda de suas propriedades e não investe sua riqueza no mercado, ou, algo bastante raro, alguém que cultiva sua própria roça no campo e vive uma vida comunitária rural, onde o capitalismo ainda não conseguiu avançar a tal ponto de privá-los também de suas terras. Mas isso não exclui a importância desse antagonismo principal que é fundamental para entender a realidade social. Por fim, uma ressalva importante. Ao tratarmos da luta de classes, a discussão que classifica os grupos entre maus e bons é rasa e inadequada. Não é disso que se trata, mas sim de ter consciência das diferentes posições ocupadas na sociedade, seja para buscar o melhor equilíbrio de forças, o que é quase impossível ou, quando não, temporário, ou até mesmo superar essa dinâmica. Como? Aí já é um assunto para um outro momento. Mas é certo que o individualismo que não por acaso aprendemos desde a escola nos é prejudicial. O isolamento só facilita a dominação. A nossa força está na organização coletiva. Por ora, basta que você saiba do seu lugar social para que, mesmo que seja prejudicado, não seja enganado. E lembre-se, sempre que se deparar com algum discurso, pergunte-se: quem está falando e com quais interesses? São os meus ou contra os meus? Até a próxima!